Estamos em um período de campanha eleitoral. Quem por acaso não conhece essa história, prometeu e não cumpriu. Ora, promessa de campanha, estelionato eleitoral. O que você acha desse tema? Venho lhe convidar para participar desse vídeo, deixando seu comentário, porque é muito importante entendermos como pensa o brasileiro hoje sobre promessas de campanha. E venho te convidar a se inscrever no meu canal, dar o like e ativar o sininho para receber as nossas diversas informações na área de direito, cultura e arte. Mas quando tratamos do tema, analisamos um conceito que estelionato eleitoral, também conhecido como giro político, é um conceito da ciência política utilizado para descrever os casos de candidatos eleitos com a plataforma ideológica que, após a eleição, adotam um programa de signo ideológico contrário. Mas também é preciso entender que o estelionato eleitoral consiste na prática de um candidato a cargo legislativo ou executivo, mediante pleito popular, fazer promessa durante a campanha eleitoral e, quando eleito, deixar de realizar o que prometeu no prazo de pelo menos 6 meses. O que nós estamos vendo são candidatos apresentando projetos. Nada mais do que justo que eles apresentem projetos. Mas qual é o grande problema? É que nós temos inúmeros candidatos, inúmeros projetos. E quando eleitos, esses projetos não possuem valor legal nenhum, porque não os obrigam a fazer aquilo que prometeram. Então é muito fácil prometer, apresentar projetos e estes projetos não terem o cunho do poder do cumprimento, o dever de cumprir a promessa feita. E isto é muito viável, muito fácil de se verificar quando nós temos prefeitos que estão deixando o poder executivo, temos vereadores que estão deixando e os outros cargos também de executivo, de governador, presidente para as próximas eleições e do legislativo que prometem, mas não cumprem. Mas a principal promessa é do gestor público para os cargos executivos de gestão. Por quê? Os candidatos a cargos de vereador ou do legislativo, eles vão trabalhar projetos, ideias. Mas aquele que vai assumir a prefeitura, o governo do estado ou a presidência, ele apresenta projetos e promessas daquilo que vai realizar. E o que nós temos são cartas passadas, projetos passados, que, se formos analisar, não foram cumpridos. Porque neste período todos sabem como resolver, aonde buscar recurso, como fazer e quando vai fazer. Mas ao assumirem, as dificuldades aparecem. Não era como se pensava, não era da forma que se desejava. E é onde ficam os eleitores que votaram naquele projeto. É importante que eles apresentem projetos e que nós tenhamos que votar nos projetos e teremos um resultado de projetos não praticados. Esta é a nossa política. É esse questionamento que eu trago para vocês e coloco como um grande debate, porque a sua opinião é muito importante. Na parte descritiva do vídeo existem aspectos, existe o texto que vai trazer esses conceitos e mais algumas posições,
E teremos também nesse vídeo comentários de juristas, de pessoas intelectuais sobre este tema. Porque adianta, é necessário, é preciso votar em projetos, e qual a garantia que você, eleitor, vai ter do cumprimento dessas promessas? Porque não há nenhuma legislação que obrigue a quem prometeu cumprir. Infelizmente, o estelionato eleitoral, ele é um cheque em branco. São cartas que não são marcadas porque não possuem nenhuma normatização que obrigue aquela pessoa que prometeu cumprir sob pena de improbidade administrativa, sob pena de ter o seu mandato cassado. É preciso que a consciência do eleitor passe por esse aspecto. Venha analisar que promessas devem ser cumpridas. Então vamos exigir que os candidatos façam suas cartas de promessas, seus projetos, registrem e se tornem cúmplice, que tornem aquilo obrigatório a sua gestão, sob pena de ele mesmo, em não cumprindo no prazo estipulado, ele renuncie. Será que isto seria possível a esses políticos que nós temos hoje? Também está aberto para que a classe política se manifeste e diga: você, político, teria coragem de fazer sua carta-programa, apresentar, registrar, com cronograma de cumprimento, e caso não o cumpra, deixar o cargo? Você faria isso? Estamos aqui aguardando a sua resposta. Há uma máxima na política que diz que a política é a arte do possível. Isso é verdade, porque os recursos do Estado, eles são limitados e as necessidades ou a demanda da população, ela é infinita. É totalmente inverso, portanto. Então, as promessas numa campanha eleitoral, elas fazem parte desse jogo, do jogo político, porque os candidatos, eles têm que gerar uma expectativa em relação ao eleitorado. Se são candidatos à reeleição, eles prometem melhorar o serviço ou a administração prestada. Se os candidatos não estão no cargo e, claro, querem conquistá-lo, eles precisam gerar uma expectativa nos eleitores, no sentido de que farão melhor do que aqueles que estão administrando. Portanto, a promessa é algo real nas campanhas eleitorais. Mas é interessante que o eleitor saiba separar aquilo que é possível, concretamente, ser realizado, daquilo que está fora da realidade. Por exemplo, se um candidato a prefeito, a governador, a presidente, ele diz que vai criar uma Secretaria de Estado para cuidar dos interesses de pessoas vulneráveis, de uma determinada comunidade, da parcela da sociedade, dos idosos, por exemplo, isso é perfeitamente possível, porque só depende de um decreto. Mas, se a promessa é no sentido de que vai cuidar da saúde de todos, ou vai oferecer saúde para todos, isso fica mais difícil, porque nós sabemos que, principalmente na área da saúde, há medicamentos muito caros, até milionários, e nem sempre o Estado tem recursos disponíveis para
fazer determinado tratamento de saúde às pessoas que precisam dele. Portanto, o eleitor ele tem que estar preparado intelectualmente, nesse sentido, para entender aquilo que é real, aquilo que é concreto, aquilo que é possível, daquilo que faz parte de um marketing, às vezes tentando enganar ou seduzi-lo apenas para a conquista do voto. Portanto, as promessas elas devem ser analisadas dentro desse contexto, do contexto da reserva do possível, daquilo que é possível fazer. Olá, meu nome é Érica Ferreira Bruns, sou advogada criminalista e vim trazer um pequeno comentário sobre o estelionato. Dessa vez, não sobre a conduta criminosa contida no artigo 171 do Código Penal, que trata sobre obter vantagem ilícita mediante meio fraudulento. Venho falar do estelionato político, que são as promessas feitas durante a campanha e que não são cumpridas. No meu ponto de vista, são cometidas por dois tipos distintos de candidatos. O candidato que visa a reeleição, então já conhece o sistema e promete sabendo que não poderá cumprir, ou aquele candidato que ainda não teve oportunidade de ter um mandato eletivo e faz a promessa porque acredita que uma vez sendo eleito poderá realmente transformar a situação que ele acredita que não seja a mais benéfica para a população. Esse é o meu comentário. Bom dia, me chamo Sinara Luiza, sou advogada, sou concursada e sobre esse período eleitoral que estamos enfrentando nesse momento, esse tema vem muito a calhar, porque a promessa política e o estelionato eleitoral andam juntos, de mãos dadas. São muitas promessas nessa luta, nessa guerra para ver quem ganha melhor, quem ganha mais, e passa para a população uma ilusão de que caso você eleja determinado candidato, você terá os anseios de uma boa administração, de uma boa gestão. Essa expectativa de direitos que é gerada, ela tem que ser cumprida, porque se não fosse pelos planos, por tudo que é apresentado num guia eleitoral, que é apresentado um plano de governo, se não fosse por isso, o candidato não seria eleito, porque a política do café com leite, do pão e circo já acabou. Os eleitores agora querem propostas, eles querem ver tudo que eles almejaram no candidato ser concretizado. Então, estelionato eleitoral é uma coisa séria. Isso leva a população a desacreditar na democracia e leva o candidato a ter todo um demérito frente a isso. Porque ficha limpa, ficha suja, a população quer ver as ações que foram comprometidas no mandato. Então, nós cansamos de ver falsas promessas, nós queremos que elas sejam aplicadas. É isso que a população precisa, é isso que a democracia precisa. É de uma promessa cumprida e levar o eleitor a sério, não só o candidato. O eleitor também tem que ser levado a sério, porque nosso voto vale muito.